Você faz a vinheta você mesmo, a voz, né? Eu faço. Pum, pum, Pronto, foi. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para contar micos para vocês. Antes de tudo, queria falar para vocês, pessoal, temos feito lives na Twitch. Eu me apresentei aqui a Carol, vocês sabem, né? Ou não sabem, pode ser que vocês não saibam, mas enfim. Estamos fazendo live na Twitch. Se você perdeu a live, você pode entrar lá e assistir depois. A nossa Twitch é twitch.tv/OsmanaTV. E estamos aí aumentando a nossa base de apoiadores. Então, quanto mais gente tem lá, mais conteúdo a gente faz pra vocês. Então, todo mundo que é bizarrista e gostaria de estar mais próximo do podcast, por favor, faça. A partir de R$5 você pode fazer isso pelo Catarse. E esses eram os meus recadinhos. Também, se vocês tiverem histórias, né, o nosso formulário anônimo tá lá na nossa bio, sempre disponível pra ouvir vocês. E é sempre um prazer. E os episódios dependem dessa participação de vocês. Então, por favor, mandem as histórias. E agora, eu vou apresentar a pessoa que se disponibilizou a estar acordada agora de madrugada. Pra mim isso é madrugada. Que se disponibilizou a estar aqui comigo pra contar micos. É um especialista em micos. Não preciso dizer mais nada. Me diz quem é você, o que você tá fazendo aqui, como você chegou aqui, qual é a sua idade, signo, qualquer coisa, conta pra gente se conectar. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Pedro. A Carol é muito boa em apresentar convidados, como vocês podem ver. Eu tenho 25 anos, sou do signo de Libras, gosto de caminhadas na praia e de olhar as estrelas. No momento namoro. Menina linda. E é isso, eu jogava vôlei com a Osman e ela agora me chamou pra seita, pro podcast dela, podcast. Na verdade, ele foi sequestrado, né? Ele tava em cárcere privado aqui há mais ou menos 4 dias e meio. E hoje eu botei ele pra trabalhar. Mas, gente, o porão dela é arrumadinho, vocês têm que ver. É coisa linda, ela dá comidinha, é ótimo. É só... Velas aromáticas. Você não pode sair, você não pode ver seus amados, você não pode, enfim, uma comunicação com o lado de fora, você não pode. Mas, tipo assim... Isso aí, na verdade, é um benefício, tá? Eu digo que é um benefício, né? Depende do ponto de vista. Eu vivo nessa situação e eu acho maravilhoso, tá? Pedro, obrigada, já agradecendo. Obrigada por estar aqui, tá? Já vou seguir aqui, começar com as nossas histórias. E a primeira história, Pedro, que eu vou contar pra você, ela se chama Dildong. Eu coloquei esse título pra ele ser tipo Dildong. Por exemplo, uma campainha, pode ser? Será? Eu acho que valeu como campainha. Valeu? Mas aí como não coloquei, porque você vai entender o Dildong. Tá bom. Quando a gente explica, as coisas ficam muito piores, então eu tenho que aprender a não explicar nada. Sim. Bom, vamos lá, Pedro. Foi o seguinte que aconteceu aqui. Ela falou assim: a pandemia de fato serviu para diversas coisas, dentre elas, novas experiências. E muita coisa mudou na minha vida, uma delas foi o meu endereço. Me mudei com a minha família e a dinâmica mudou bastante, já que passamos a morar em casa ao invés de apartamento. Então eu ainda estou me acostumando com a nova rotina. Como, por exemplo, ter que estar em casa ou deixar alguém avisado quando estamos para receber alguma encomenda. Nossa, meu Deus, como eu amo morar em prédio e Eu poder pedir coisas aleatoriamente. Tipo, vai chegar e alguém vai estar lá para buscar, tá tudo certo. Sim, exato, não tem, alguém vai receber. Quando eu li essa história eu pensei a mesma coisa, Pedro. Eu falei, nossa, apartamento é vida mesmo, não é? Tudo bem que a gente fica... mais recluso, assim, preso e no topo de uma torre. Mas nada disso importa. O que importa é que eu posso pedir bugigangas na internet. E essas coisas vão chegar e vai ter alguém para receber, graças a Deus. Nossa, isso é muito maravilhoso. Aqui nesse bairro que eu estou morando, é comum que os vizinhos recebam as encomendas dos outros quando alguém está viajando ou só não está em casa para receber. E este detalhe é importante. Seguindo a linha de novas experiências, fui impactada pela propaganda de uma loja online que vendia vibradores dos mais diversos tipos. E... como eu nunca havia experimentado tal ferramenta, decidi que eu estava no momento da minha vida que sentia maturidade suficiente para ter um. Muito que bom. É isso, amiga. Que bom, que bom. Perfeição. Você se avaliou, falou, pô, eu tenho maturidade para ter um vibrador? Tem. Então tá, beleza, eu vou comprar. Fiz a compra e recebi a previsão de entrega, que era para dar ali 1 mês.
o que era ótimo, já que eu ia viajar com a minha mãe por uma semana, e aí daria o tempo certinho de voltar antes da encomenda chegar. Pois bem, quando eu estava lá bem linda viajando, recebo um e-mail notificando. Eu tô tenso. Recebo um e-mail notificando que a entrega foi feita. Sim, chegou mais cedo o coleguinha e eu não estava em casa para receber, ou seja, se a entrega foi feita, algum vizinho recebeu. Ah, mas que coisa boa! Que coisa bacana! O delivery de sex toys! Bom! Ai, caralho. Não, pra mim, acabou a viagem, tá ligado? Eu ia ficar o resto. Não dá. Eu ia ficar azedo o resto da viagem, pensando, tipo, puta. Eu ia ficar tenso. Que vizinho, né? Tipo assim. Quem? Porque tem algumas. Tipo, a minha vizinha aqui do lado é um anjo. Aham. Se tivesse que entregar alguma coisa bizarrésima na casa dela, tipo assim, paz. Sim. Agora, eu não conheço o resto dos vizinhos, eu ficaria completamente assustado. Tipo assim, um vizinho recebeu a entrega, eu ficaria, meu Deus, quem? Você não conhece, mas eles iam te conhecer, viu? Não, eu ia ficar, tipo, em choque. Tipo, alguém ia me chamar na viagem e ia falar, o quê? Não é meu, não fui eu, não é. Não comprei. Não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Aí, ó, ela também, ela falou, ó, fiquei o resto da viagem com essa vergonha me assombrando. E sem saber quem estava em posse do meu brinquedo. Quando chegamos da viagem, o meu medo mudou. Agora o medo era alguém bater em casa pra entregar a encomenda e minha mãe atender. Aí eu estava no meu quarto, desfazendo a mala. Quem desfaz a mala, mano? Eu tenho uma mala que tá 1 ano ali sem desfazer. Minha técnica é ir usando as roupas da mala pra você nunca ter que desmontar ela. E aí você vai lavando elas e aí você não devolve elas pra mala. Aí a mala vai se desfazendo de forma natural e orgânica. Exatamente, Pedro, muito obrigada. Você disse o que todo mundo tava pensando e ninguém tinha coragem de dizer. Eu nunca desfaço uma mala, mano. Eu chego, boto ela ali, abro, tiro tudo que é sujo, que já deixo na sacolinha, Sim, vai sim. direto pra roupa de lavar. Beleza, o que ficou. Eu vou usar dali. A mala é o meu novo armário. Vocês não estão entendendo. Sim. É um plus. Bom, obrigada, Pedro. Você é sempre muito coerente, muito preciso, muito necessário. Muito coeso. Coeso, essa palavra eu diria muito, é a palavra que coube no momento. E aí o que aconteceu? Ela tava no quarto dela, desfazendo a mala, né? E até que minha mãe volta para casa e eu não tinha percebido a saída dela na correria de tirar as coisas do carro, etc e tal. A mãe voltou e disse, filha, chegou coisa pra você. A vizinha recebeu. Chegou coisa. Coisa? Esse é o nome do meu vibrador? Coisa. Aí o que ela fez? Ela gelou. Ela falou, gelei. Fui correndo na sala pra buscar e encontrei a bendita caixa com algumas outras na mesa da sala. Eu peguei a caixa e voltei correndo pro quarto. Mas quando olhei, a surpresa. A caixa era toda decorada por fora com a marca... Imagina um monte de desenho de na caixa. Ela era toda decorada com a marca da loja que eu comprei, que tinha prazer no nome. Então, a minha vizinha ficou em torno de 1 semana com uma caixa de encomenda minha, com dizeres do tipo Loja do Prazer por toda a caixa. Ah, não. Não, alguém tem que falar com essa sex shop e avisar que não se faz isso, cara. Cara, é tipo assim, entrega discreta é o mínimo que se espera, tá ligado? Tipo assim, não é uma parada pra se ter vergonha, se ter um sex toy. Mas, tipo assim, não é também uma parada pra se gritar aos 7 mares, aos 7 ventos, sei lá, 4 ventos. Aos 7 palmos abaixo dos 7 anões. Eu sei, não dá. Tem uma coisa chamada branding, né? As marcas fazem, trabalhar a marca ali. Esse branding é muito específico, talvez ele tenha que ser menos chamativo. Beleza que você quer investir em uma caixa legal, mas não agora, né? Não aí, na hora de chegar o dildo na casa da sua primeira cliente, ou melhor, cliente de primeira viagem. Assim, tipo, e assim, quando seu nome é tipo, Loja do Prazer, alguma coisa assim, você sabe que você tem um nome ligado ao ramo. ao mundo, ao ramo do prazer. Uhum. Então você não pode. Gente, não pode, pô. Não é sacanagem demais. Vamos pedir um pouquinho de, né, descrição. Descrição. Eu não sei falar essa palavra, mas é isso aí. Não, é descrição. Descrição é você escrever alguma coisa.
Então é isso. Ela falou, minha mãe não comentou nada. Então eu imagino que ela não tenha nem olhado do que se tratava. Mas eu vivo até hoje com vergonha dessa vizinha e evito contato visual a todo custo. Essa é a vida que agora essa pessoa vive, entendeu? Essa é a vida... É a sina dela agora. É a sina dela. É um destino imutável que ela tem que seguir com isso agora, com esse acontecimento. O mico é uma sombra que persegue ela, sabe? É uma sombra. E ela vai crescer se você alimentar ela. Você pode abraçar a causa. Virar e falar, comprei um vibrador mesmo. Inclusive, ele funciona perfeitamente bem. Se você, vizinha, tá interessada, você quer um código de desconto. Exato. Ninguém vai me envergonhar pelos meus atos. Acho que é uma questão, Pedro, de boas vibrações. Meu Deus. Chega, eu não vou falar mais nada, por favor, conta. Chega. Mas próximas histórias. Bom, essa chama pastel de dente. Carolina tá gostando de trocadilho hoje, hein? Tá gostando de um trocadilho. Tô demais. Eu nem coloquei. Eu tenho um amigo podcaster que ele pega as histórias que mandam pra ele e coloca no chat GPT. Aí o chat GPT fala, o título dessa história é tal. Mas eu acho que dificilmente o chat GPT daria títulos tão ruins quanto eu. Então eu vou seguir com a minha capacidade. Sim, é isso. Mas diga, um pastelzinho de dente, hein? Delícia! Pastel de dente. Morávamos em... Nossa, começamos... Peraí, olha lá, respira. Morávamos em um condomínio de apartamentos, onde eu e meu irmão passamos a infância muito felizes. Tínhamos muitos amiguinhos e a diversão era garantida. Para completar, havia um supermercado no lado, onde no estacionamento tinha uma pastelaria, onde faziam o melhor pastel da cidade. Uma vez por semana, meus pais nos levavam para comer os famosos pastéis. Delícia, hein? Aí tá tudo certo. Eu gosto de história que começa tudo certo, porque eu já fico relaxado. Exato. A gente já tá em casa aqui, já tá pensando em um pastelzinho. Já tá até com gastrite. Exatamente. Eu e meu irmão sempre optávamos pelo melhor sabor. Opa, ficou maluco, tá vendo, né, Carolina? Eu achei que você tava fazendo um direito autoral de dizer que eu sou... De forma nenhuma, eu sou maluco. Adoro, por isso você tá aqui. Exatamente. Eu e meu irmão sempre optamos pelo sabor de queijo. Já os meus pais variavam o sabor. Naquele dia, o meu pai escolheu o sabor de palmito e minha mãe o de frango. Estávamos todos comendo quando meu pai, mastigando um pedaço do pastel com recheio, sente uma coisa dura no recheio. Ai. Ele tira da boca e acha um pedaço de osso. Mas o pastel de frango era da minha mãe, que estava comendo, e não ele. Que eu saiba, palmito é macio e não tem aparência de osso. Minha mãe analisou bem o objeto e viu que se parecia com um pedaço de dente. Daí, ela disse pro meu pai dar uma geral na boca com a língua, passar a língua nos dentes para saber se tinha algum que pudesse ter quebrado na hora que ele estava mastigando. Ele fez isso e ainda passou os dedos em cada um dos dentes para saber se estava faltando um pedaço em algum. E constatou que os dentes estavam todos intactos. Que nojo! E agora, né? Isso aí foi uma situação boa ou foi uma situação ruim? Que bom, meu dente não quebrou, mas por outro lado tem o dente de outra pessoa dentro do seu pastel de palmito? Essa situação, se tem a situação win-win, essa situação lose-lose. Independente de quem seja o dente no seu pastel, você perdeu. Você perdeu! Acabou o seu dia, saca? Pô, cara, que coisa escrota, meu Deus. É verdade. Não dá pra vencer. Não dá pra vencer. Realmente, porque se o dente era dele, ele se fudeu. Vai ter que ir lá no dentista, colar esse bagulho de volta, ou fazer um canal, ou fazer um transplante, sei lá, não sei os termos. E se não foi dele? Ele comeu o dente de... puta merda, eu não consigo nem botar em palavras isso. Ele comeu... Deu uma mastigadela no dente de alguém. Continuando. Tá. Tô muito triste. Daí ele ficou furioso. Com toda razão, vemos. Eu tô bravo. Por ele. E eu nem tô lá. Exato. Ficou furioso e foi falar com o filho da pastelaria que estava atendendo nesse dia. E mostrou o pedaço do dente. O filho da pastelaria. Veja bem, o filho da instituição. A pessoa perdeu o respeito por todo mundo. O dono virou a pastelaria, tá ligado? Exato. Mostrou um pedaço do dente que tinha achado no pastel. O menino, muito confuso, disse ser impossível ser da pessoa que fazia os recheios dos pastéis, pois era o tio dele que preparava os recheios. E o mesmo era a Banguela, que o tio usava dentadura.
Cara, isso, pra mim, isso tá muito piada do Costinha, sabe? Piada de rádio. Tipo, é claro que aí o pasteleiro é banguela. aí mostra o pasteleiro assim, ó, com o dente caindo, assim. Exato. Não, é que essa história eu conheço a pessoa que mandou. E eu confio na pessoa não mandar uma fake news. Não é que seja fake news, mas sabe quando, tipo assim, a situação é perfeita demais? É tipo assim, é claro que o cara que monta o recheio. Fato. Mas nessa hora, banguela. eu ia virar e falar assim, então me prova. Eu preciso de provas dessa Eu preciso de provas. Dá essa dentadura aqui na minha mão. O tio usava dentadura. Continuando. Voltamos para casa com a sensação que não comeríamos mais os deliciosos pastéis. A pessoa tá desapontada, né? Tipo, o pai dela acabou de comer um dente e ela tá tipo, puxa vida, mas o de queijo era tão bom. O de queijo vinha sem dente. Vinha com um fio de cabelo. Vinha com outras coisas. Pedaço de arame. Um sabor a mais. Agora eu não posso mais porque meu pai ficou incomodado com um dentinho. Dente é osso, é um pedaço de osso. Não pode? Tudo em paz, tudo em casa. Mastigasse, botasse pra dentro. Bom, chegando em casa, meu pai foi escovar os dentes e dar uma geral melhor nos mesmos. E, adivinha, era o dente dele que havia quebrado e ele não percebeu. Porque o recheio do pastel preencheu a falha. Ai, não! Calma, isso aí é anti-higiênico. Isso aí, eu acho que a Anvisa vai vir aqui, vai fechar o meu podcast. Vai. Que delícia, o palmito ainda é branquinho, vai ficar perfeito ali no dente, vai ficar... Olha só, se a gente não descobrir uma nova técnica, resina? Jamais resina. Nem precisa. Nem precisa, palmito. Exato. Ai, que nojo. E aí, bom, o recheio do pastel preencheu a falha. Acredita que ele fez meu irmão pagar o mico de ir lá na pastelaria e avisar o menino que o dente era dele mesmo e pedir desculpas. E eu junto de companhia pro meu irmão não ir sozinho. O pai nem pra ir sozinho. Filhos são pra isso, irmãos são pra isso, entendeu? O filho vai lá passar vergonha no lugar do pai e o irmão vai com o irmão passar vergonha junto, entendeu? Mas tem um certo ponto que é o passar vergonha junto e também ver a vergonha do irmão, né? Que é eu verdade. acho que assim... Que é gratificante. Eu tenho um irmão mais velho, eu tenho certeza que ele iria lá pra me dar apoio 20%. 80% seria pra ver eu passando vergonha e me zoando. Vergonha. Claro, óbvio. Eu acho também. É gratificante. De certa forma, é gratificante. Meu Deus. Detalhe das idades. Meu irmão tinha 10 anos e eu 6. Ele ficou com vergonha de ir ele mesmo. Se eu fosse mais crescidinho, eu também ficaria, né? Mas o importante foi verificar e avisar que o tio não tinha nada a ver com a história, né? Pois continuou a fazer os recheios deliciosos. O moço agradeceu por termos voltado para avisar e depois caíram todos na gargalhada. Fim. Esse foi o mais mico que eu e meu irmão pagamos juntos. De fato, amiga. Que situação. E o mico foi terceirizado, né? É um mico terceirizado. É o pai que passou um mico e falou: crianças, hoje vocês vão aprender uma coisa. Essa é a herança de vocês. Vocês são herdeiros. A herança maldita. A herança maldita. Foi aí que nasceu o filme. A herança maldita. Nossa, velho. Mas eu já passei por coisas também que meus pais me fizeram ir lá. Vai lá, volta lá, fala, avisa tal coisa. Não nessa proporção, né? Mas era assim pra criança, tem que ir lá, porque criança meio que tem liberdade, tipo assim, ela pode, sabe? A criança falou, tá bom. Tipo, meio que diminui a proporção, porque ninguém leva a criança tão a sério. Total. Não existe vergonha ali no ambiente da criança, né? Então ela vai lá E pensa, a criança, por exemplo, ela que tinha 6 anos, eu acho que ela não tinha nem ideia do que era um mico. Foi, ela só, tipo assim... O menino de 10 anos, ele sentiu a vergonha. Só que a gente de fora vê a criança e fala, tá tudo bem, tá? Você cagou na calça, tá bom. Você comeu um dente, tem um palmito aí, tá bom. Beleza, sabe? É uma criança, vou relevar. Sim. Mas aí a partir dos 15 ali, acho que já dá pra pessoa ser humilhada aí. Totalmente. Não, 15 é engraçado, né? Porque o moleque, ele parece que é mais novo. Mas com 15 já é tipo, ô moleque, sai daí. Tipo assim... Mas realmente, foi um mico terceirizado. Não se responsabilize, menina. Você tinha só 6... O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho 6 anos. Será que era ela que criou essa frase? Ela passou por isso e logo postou online. O que estou fazendo aqui? Só tenho 6 Não, tem uma notícia. Pastelaria denuncia dentaduras por sei lá o quê. Aí aparece ela lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Bom, eu vou te contar, então... a história do equipamento proibido.
Já errei o título que eu mesma dei. São coisas... sobre isso e tá tudo bem. Tá, obrigada, amém. É o equipamento proibido. Vou te contar o que é ele, o que aconteceu e tudo mais. Não vou deixar nada de fora. Ei, me conte, eu estou sedento, me conte. Sedento pelo conhecimento, pelo saber. A pessoa foi uma moça que mandou, ela falou assim: esse mico que eu vou contar foi percebido por apenas 2/3 dos participantes e Joãozinho tinha 5 maçãs e voltou pra casa com 3 laranjas. Quanto é 5/10 dos oitavos dessa conta? Começou a história com matemática, você já perdeu já não sei mais, não vou poder ler. E a galera já desligou o podcast. Que coisa! Apenas 2/3 dos participantes. Então vamos imaginar que tinham 3 pessoas lá, só 2 perceberam. É isso que ela quis dizer. Perfeito. Mas eu acho que esse mico desbloqueou novas preocupações no meu dia a dia. Rio Grande do Sul, RS. Certa vez, eu estava na sala da minha casa conversando com a minha funcionária para resolvermos algumas pautas do dia a dia. O meu filho estava brincando no quarto, mas eu devia ter notado que ele estava muito quieto. Realmente, criança quieta é complicado. Dizem que o pai tem 2 preocupações, quando o filho não fica quieto e quando o filho fica quieto demais. Exato! Os dois extremos do meu Deus, eu preciso de um silêncio na minha vida, meu Deus, o que essa peste está aprontando nesse exato instante. Exato, vem coisa aí. E ele está naquela fase de curiosidade extrema e vive fuçando nas coisas, fazendo perguntas mirabolantes e por aí vai. Para comprovar que criança quieta demais é problema, meu filho veio até a sala de repente com um objeto em mãos. Eis que ele me mostra o meu vibrador. Estamos temáticos. Ai, caralho. Eu deixei pra mim essas histórias pra você ficar menos constrangido, tá? Não sei se funcionou, mas foi uma tentativa. Ocorreu uma tentativa. Certo. E esse vibrador, ele tem o formato bullet, que é como se fosse um batom, só que um pouco maior. E ele foi lá, né, o filho perguntou: olha o que eu achei! O que é isso, mamãe? Aí ela falou, né, a cegonha, filho, ela te trouxe. Quando papai e mamãe se amam muito... existe uma semente que entrou no umbiguinho da mamãe. E eu não sabia onde enfiar a cara. Não tanto pelo meu filho, mas porque eu sabia que a funcionária sabia do que se tratava. Ai, caralho. Lembramos que é isso. Eu acho que eu estou entendendo esse 2/3 da história. Eu entendi os 2/3. Ai, caralho. Os 2,5/3, que o outro era apenas um bebê. E aí, ela olhou pro filho e falou, pegou o objeto da mão dele e falou: filho, isso é lá do consultório da mamãe, não pode mexer. É um objeto de trabalho, filho. Mamãe é muito séria. Trabalho íntimo que a mamãe presta para ela mesma. Se cuidar é um trabalho, Carolina. É um trabalho. E é um trabalho que deve ser priorizado, entendeu? Exatamente. Você não sabe se essa história, se esse não foi o vibrador que chegou lá na loja do prazer e agora a gente tá falando de anos depois, quando ela já teve um filho e não morava mais com a mãe. Bizarrismos contados, 20 anos de diferença das 2 histórias, mas foram as 2 mandadas por e-mail no dia que aconteceram. Olha no que dia que foi um e-mail lá em 1993. Exatamente. E o outro agora. Nossa, 20 anos não, aí já dá 30, né? Desculpa, a matemática. Começando a calcular a própria idade. Eu pensando aqui, peraí. Gente, mas tá aí a prova, né? Essa gafe foi o quê? Eu nasci nos anos 90, né? Eu nasci em 95. E pra mim, 20 anos atrás é 95. Não é 2005 que tá dando aí. Eu estou muito traumatizada, vou precisar pensar sobre isso. Vou fechar o podcast aqui. Pedro, foi um prazer. Ei, foi Até ótimo. Obrigado, galera. Foi ótimo. Valeu. Enfim, né? Ela foi correndo pro quarto pra guardar lá o vibrador e dessa vez em algum lugar alto e escondido, pelo menos muito mais que a gaveta que ele estava antes. O meu filho não pareceu muito mais interessado no assunto, graças a Deus, né? Ufa. E eu acredito que ele tenha comprado a minha explicação, porque ele é muito novo para pensar em qualquer outra possibilidade. Porém, sempre que lembro disso, eu tenho arrepios de vergonha por conta da funcionária que presenciou tudo. Enfim, que fique de lição. Quando se trata de crianças, muito escondido ainda é pouco. Riso. Tomem cuidado.
Que situação, hein, amiga? Ai, caralho. Realmente. Pode Você falar. viu aquela thread no Twitter que era alguém falando, porra, a morte acaba com a nossa privacidade. E aí alguém pensando, tipo, pô, imagina, tu acabou de morrer e aí, sei lá, alguém querido seu vai revirar tuas coisas e encontra um peru de borracha, encontra um plug anal, pode encontrar uma imensidão de coisas nesse momento. E é tipo assim, cara, a pessoa morreu e você tem que esculhambar a vida dela, sabe? Você tem que, tipo, expor ao mundo essa Nossa, vida. isso é verdade, né? Acaba o pudor, acaba tudo. E com Acaba. criança, eu acho que, infelizmente, é um sentimento meio parecido, né? É muito difícil esconder, porque a criança... Cara, pensa... Você morou, não sei, na sua casa de infância, não sei por quanto tempo. Eu morei na minha casa de infância por 18 anos. Então, da minha infância inteira até eu virar um jovem... Um moleque, um jovem rapaz. um menino. Um menino, um guri. Eu conhecia cada lugar daquela casa. Minha mãe não tinha como esconder coisas da gente. O que é uma Sim. merda. Assim, eu não tinha direito à privacidade. Não tinha, ela perdeu. Eu gostava de ver tudo, cada canto. Que inferno dizer isso. Você era o filho dessa mulher da história. Caramba, me descobriram. Desligar. Mas eu tô pensando mesmo. Eu sempre fucei tudo da minha mãe. A minha mãe, ela, infelizmente, ela não pôde ser cliente da loja do prazer. Porque eu teria visto. E eu teria pego. Nossa, mas é muito. Cara, é cada coisa. A criança não basta a gaveta. Precisa ter o atrás da gaveta. Precisa ter o embaixo da gaveta. Precisa ter... A gaveta ela tem ângulos demais que nós só vemos mínimo ângulo. Nada a ver. A gente criança vai quer perdendo mais. a capacidade cerebral, assim. A criança, ela é tudo. Nossa, a gaveta, atrás dela, vai ter uma coisa. E em cima, embaixo, e tudo da casa. Nada passa despercebido, isso é verdade. É isso. E assim, eu acho que nada melhor pra gente continuar do que uma bela história com um trocadilho da minha amiga Carolina, que simplesmente lançou o título Salmão Nela. Meu Deus. Se errei, peço perdão, mas você vai ver que foi um acerto. Eu não sei se estou pronto, espero que esteja. Salmão Nela. Vamos lá. Quando minha irmã noivou, fomos em um restaurante chique da cidade para comemorar. E como eram muito, muito raras as idas àquele restaurante, pois é caríssimo, aproveitei para tirar a barriga da miséria. Comi risoto de salmão à vontade, fiz a festa do risoto. Repeti o prato mais de uma vez e por aí fui, feliz da vida. Depois do noivado, ufa, eu sou muito fã. Às vezes minha namorada tem que me lembrar, você sabe que você não precisa comer sempre até você passar mal de tanto comer, né? E aí eu falo, não se mete. Não se mete, com o homem. Eu já estou com eu não sei se é uma moça ou um senhor. É uma moça. Eu já estou com você, moça, eu tô contigo. Eu também. É isso. Tem que aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Exatamente. Depois do noivado, minha família voltou para casa e eu fui no aniversário de um amigo. Para fazer um belo de um contraste em relação ao restaurante, na festa do meu amigo eu voltei para a realidade e enchi o fiofó a cavidade de vodka anal. barata. Foi do lixo ao luxo, amiga. Tá tudo certo também. Do contrário, do luxo ao lixo, né? Exatamente, perfeito. A ordem dos fatores altera às vezes o produto. Às vezes altera o resultado, às vezes. A festa era na casa do aniversariante e esse meu amigo tem um cachorro. E ele tem aqueles bichinhos de morder em formato de galinha. Esse detalhe entrou muito em contraste com o que estava acontecendo e eu agora tô morrendo de medo do que vai acontecer com essa galinha. Tipo, eu tô real assustado. São detalhes que quando eles aparecem você fala, peraí. Exato. Por que você veio? Eis que eu estava sentada conversando com o pessoal, o cachorro estava lá perto com o seu brinquedo, e um outro amigo nosso virou e disse que eu parecia a galinha do cachorro. O que o homem é capaz de elogiar é brincadeira, né? Não, exato. Nossa, um elogio desse. Não, e é muito quinta série, né? Tipo, você parece essa galinha. Na quinta série, você abre um livro, tem desenho de um hipopótamo, e você fala pro seu amiguinho, você parece esse hipopótamo. Eu acho que o álcool, graças a Deus, ele libera essa toxina da quinta série na gente, né? É verdade. Porque é isso, o cara deve ter tomado. Eu não vou dizer nenhum nome de vodka barata aqui, porque nenhuma vodka barata pagou a gente pra estar aqui, entendeu? Exato.
E então Talvez eu elas falava tenham vodka barata. causado a nossa estadia aqui, mas não são. A nossa não pagou. amizade talvez possa ser responsabilizada Por pelas uma vodkas vodka baratas. barata. Exato. Mas nenhuma pagou pra estar aqui, então eu não vou Exato. falar o nome de nenhuma. Arrasou. Mas pensa, esse cara tomou algumas vodkas baratas, olhou aquela galinha, e aquilo fez todo o sentido do mundo, você tem que entender isso. Eu tenho certeza que este rapaz, ele olhou para aquilo e falou, é o meu momento. Eu vou trazer uma iluminação para essas pessoas. Sim. Sabe? É importante para mim isso. E ele foi e falou isso, ele falou essa loucura. Na hora, eu já calibrada de álcool e risoto, Que delícia! achei muita graça. E comecei a rir sem parar. E ele também. Até que percebi que ia vomitar. Uma risada que não termina com vômito realmente foi tão engraçada assim? Acho que não. Eu já vomitei 3 vezes durante esse podcast. As outras risadas... Ai, o Pedro foi muito pego de surpresa. Eu já vomitei 3 vezes. Até foi em outros episódios. Foi só a situação que aconteceu de pegar da vomitada. Exato. Tava aqui. É a vodka barata e o risoto. Exato. Essa combinação. Eu tinha o cabelo bem comprido. Também é isso que eu tô falando. É esse detalhe que vem antes da desgraça. Exato. Que você quer ver como vai se incorporar na história. Sim. Me abaixei pra vomitar e foi tudo no meu cabelo, no meu rosto, que ficou laranja do salmão do risoto de milhões. Vomitei na frente de todo mundo da festa. Precisei tomar banho e pegar roupa emprestada e tivemos que limpar e sair de perto do lugar que eu tinha vomitado, porque ninguém aguentava o cheiro de salmão podre. Não. Meu Deus. E ela mandou um kkkkkk em maiúsculo no final. Que kkk, minha filha? Quem tá rindo aqui? Tá todo mundo traumatizado. Você acabou com a minha carreira de podcast. Não, eu tô rindo com o máximo respeito aqui, amiga. Eu tô com o máximo respeito. Realmente sentido pela sua situação, mas meu Deus. Mano, que absurdo. Não dá. Eu tô pensando, sabe o quê? Cheiro de vômito é uma coisa... E é vômito de salmão. Aquele salmão que ele já passou por um momento dele, sabe? Ele já teve o momento de ir até o risoto. Ele já teve o momento do risoto ir até a barriga dela. O trato intestinal dela já fez algo com esse salmão. E aí o salmão falou, eu quero minha liberdade. Eu estou clamando. Eu quero viver, me deixa. E ele foi e viveu. Ele viveu a aventura final dele na Terra. Ele deu meia volta. E... Nossa. Se vocês pudessem ver essa gravação, vocês veriam eu me contorcendo de nojo dessa história. É verdade. Que delícia essa história. Obrigado. Eu deixei pra você porque eu não queria ler. Essa história, ela realmente veio em anônimo no nosso formulário. E tem cada coisa que chega lá pra gente, é sempre uma surpresa. Eu imagino você acordando um belo dia falando, vamos ver o que meus queridos ouvintes me enviaram. Aí você abre essa história, fecha o computador, senta no sofá, 20 minutos em silêncio, pensando, por quê? Por que eu abri esse podcast? Por que eu tô fazendo isso? É isso. Eu falo assim, cara, eu tenho que lembrar do meu propósito de dar voz às pessoas e de dar voz e acolhimento. Pra quem tá escutando isso aqui, falar, pô, aquela vez que eu vomitei salmão também, então valeu a pena, porque não fui só eu que passei por isso. Mas a que custo, Pedro? A que custo isso tá acontecendo? Qual é o preço que você tá pagando, Carolina? Será que de graça estaria já caro demais? Eu fico pensando. Bom, eu vou ler a próxima história pra você. É uma história bem rapidinha. E aí depois, Pedro, você já vai... Enquanto eu ler essa história, você já vai se preparando, porque depois é com você a palavra. Aqui, a gente tem o chefão no final, que você tem que passar por. É o que eu já falei pra você. Eu não sei se essa história vai pro ar. Ouvintes, se vocês estão ouvindo isso, é porque provavelmente a história foi pro ar. E senão, não sei se a Carolina vai cortar isso ou não. Mas assim... Se você está lendo isso, é tarde demais. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu tenho fé que alguma das suas histórias, qualquer história que você falar, vai pro ar. Ou vocês me pagam um pix aí e eu vazo a história do Pedro. Pronto, resolvido. É isso, resolvido. Bom, vamos lá. Inversão de funções é o título dessa história. Faltou aí o trocadilho. Eu já tô desapontado. E a culpa é sua, Carolina. Eu tenho um vício e eu vício em desapontar as pessoas.
É o meu vício, é a minha sina, é o que eu sei fazer. Fria. Da forma mais fria e calculista. E aí, o que acontece na inversão de funções, né? A pessoa mandou essa história, ela foi enviada pra nossa história pro nosso tema de trampos bizarros. Mas eu vi que ela cabia mais aqui. O que é uma ótima introdução pra essa história. Tipo assim, era pra ser sobre trabalho, virou de mico, é porque deu ruim mesmo. Realmente, foi uma coisa que aconteceu. E a pessoa está traumatizada, mas tudo bem. Sou enfermeira formada há alguns anos. E eu gostaria de dizer que hoje em dia eu já não passo mais por tantos perrengues. Mas eu estaria mentindo. Eu sei como é. Uma situação que eu A ideia de que o tempo melhora nosso trabalho e a gente arranja funções melhores. Isso é a maior mentira que já contaram. Será? Os micos e as loucuras no trabalho acontecem em todos os níveis de função. Sempre. E outra coisa, quando você acha que você vai se especializando e você vai ocupando funções melhores, errou. Quanto mais você sabe, um abraço pro Dylan, que me falou isso essa semana. Ele tava em treinamento lá no trabalho dele, e ele falou, quanto mais eu sei, mais eu me fodo. E é verdade. Só piora, tá? Só piora. Mas tudo bem, vamos lá. Uma situação que eu sempre lembro foi na época que eu estava fazendo os estágios obrigatórios durante a faculdade. E já me defendendo, o dia começou estranho. Tá? Já rola uma tensão. Eu fico pensando, os dias em si já são esquisitos, né? Se esse dia ela olhou e falou, puta, esse dia tá estranho, é porque aí tinha. E aí teve, né? Senão ela não estaria aqui. Aparentemente, aí teve. Eu acordava muito cedo. Eu começava no estágio às 6 horas da manhã. Então eu acordava às 4 horas da madrugada para poder chegar no horário. Nesse dia eu acordei mal. Uma sensação esquisita no estômago. Algo não tinha caído bem. Vai ver que ela comeu risoto de salmão, né, também. A pessoa acordou depois de uma noitada num risoto de salmão. Foi depois do noivado da irmã delas aqui. Ah, que loucura. Coisa. Ela até teve uma festa do amigo depois, não teve? Uma festa do amigo. Tinha uma galinha lá, uma galinha do cachorro. Tinha uma galinha. Uma coisa estranha aí. A galinha tinha um cachorro de borracha. Mas ela seguiu o dia, né? Afinal, a gente, né? Nós que somos pobres, não temos escolha. O dia tá estranho, não dá pra você virar pro lado e falar, vou dormir. Você tem que ir trabalhar. Nessa época, eu estava começando a ter mais autonomia para auxiliar alguns pacientes sem tanta intervenção de outros profissionais. Foi o que a gente falou, né, Pedro? Vai adquirindo conhecimento, vai se ferrando mais ainda. Não, e agora, me pergunta se ela recebeu um tostão a mais para poder auxiliar esses pacientes. Capaz de receber a menos, se possível. E aí, pois bem, nesse dia, chegou um paciente e eu estava realizando a triagem lá, né? Até que ele começou a passar muito mal. Ele vomitou em tudo, sendo mais clara. E aí, eu levantei pra ajudá-lo. E puft, tudo preto. Minha próxima lembrança é de estar deitada na sala com outra enfermeira limpando o meu rosto. Eu desmaiei na hora de ajudar o paciente e ele que teve que pedir ajuda pra socorrer quem deveria estar socorrendo ele. Caralho, amiga. Puta, servir bem para servir sempre, hein? Caramba! Parabéns! Imagina o paciente, mano. O cara vomitou. Ele já tá. Porque depois do vômito a gente se sente muito mal. Aquela coisa. O vômito depois de passar na garganta, ele dá zoada, né? Você fica sentindo mal de tudo. E aí você fala. Porra, ainda vou ter que ajudar essa enfermeira que caiu de cabeça no chão. E aí, a sala de triagem era bem aberta, então os outros enfermeiros não demoraram para ver o que estava acontecendo. Mas até o fim do estágio, eu fiquei conhecida como a enfermeira que desmaiou ao ver vômito. Imagino que ela deu essa ênfase, porque geralmente a pessoa desmaia quando vê sangue, né? Mas eu amei que... Eu acho muito bonito como alguns eventos marcam a vida das pessoas para sempre. E aí, ela cometeu um simples... Não é nem um vacilo, né? Não dá nem pra chamar isso de um vacilo. Ela só aconteceu. É uma coisa que aconteceu com ela. Ela não teve escolha. Exato. Aconteceu. E aí as pessoas olham pra esse evento que marca a vida da pessoa e falam: se fudeu. Pro resto da sua vida, você é a enfermeira que desmaiou ao ver. Acabou. Você não tem escolha. Você perdeu qualquer outro título que você tinha. Cara, surreal. E eu tô gostando, que eu acho que eu vou... Eu tô pensando aqui, porque as nossas histórias que você tá contando aqui é assim, a pessoa no final deu tudo certo, kkkk, olha, vômito. Vômito tudo bem, né, passa. E aí eu tava pensando em histórias minhas,
sabe, tem sendo umas bem bobinhas, meio coisa de criança. Eu falei, não tem nem muita graça uma história dessas. Eu tava pensando, e aí me veio uma. Aí eu falei, putz, será que eu conto essa? Ela E agora eu quebrou vou a contar. barreira do seu subconsciente. Ela me agrediu essa história. Ela falou, lembra quando isso aconteceu? E você chorou por 3 dias e veio no podcast. Meio isso. Eu vou contar a história e aí vamos ver no que vai dar. Seguinte, Mano. eu estava no colegial já. Eu devia ser, tipo, primeiro colegial, devia ter uns 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Não era um guri, eu já era você não era uma criança, você já era uma pessoa. Sim. E aí, eu cheguei na escola e tava um clima meio esquisito na escola. Tava um clima meio estranho, não sei. E aí, eu abro a sala, tem um pessoal meio reunido, assim, junto, e uma amiga minha no meio, que ela parecia contando alguma história, mas eu não tava entendendo se estava chorando, se estava rindo. Tava um pouco esquisita a situação, não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, me veio uma frase que eu falei, nossa, eu já ouvi essa frase, mas eu nunca falei ela. E eu voltaria a nunca falar ela, tá? Eu nunca mais falei essa frase na minha vida, mas eu falei aquela uma vez. Foi extinta depois dessa única vez. Porque o que eu falei? Meu Deus, gente, o que aconteceu? Morreu alguém? E vocês podem imaginar que essa menina perdeu o melhor amigo dela naquele final de semana, numa segunda. Ela perdeu o melhor amigo da vida dela. Ela tava destruída, ela tava mal pra caralho. E aí chega esse rapaz todo pimpolho, querendo fazer uma piadinha e fala a coisa mais horrorosa que ele podia falar naquele momento. E as pessoas me olhavam como se eu tivesse matado alguém, sabe? O pior é a reação das pessoas, né? Elas pioram, elas não têm empatia por uma frase que é comum. Então, e que nunca mais foi usada por este que vos fala, assim. Eu falei, tá, essa é uma frase horrível. Tipo, eu não posso dizer. Eu não posso nunca mais falar isso. Mano, mas é perigoso. Não é só perigoso, Carolina. Você tem que entender que é burro. Por que eu fui falar isso? Tipo mas, assim, amigo, qual que é a necessidade de falar uma coisa dessa? Mas, amigo, eu vou te falar uma coisa que talvez te conforte antes de concluir. Toda vez, nunca fui em muitos velórios, né? Mas toda vez que eu vou, eu fico me segurando porque o meu automático é virar pra pessoa e cumprimentar e falar, oi, tudo bem? E eu fico sempre em choque de eu virar e falar, oi, tudo bem? Pra pessoa que acabou de perder um grande... Às vezes nem eu tô bem. Às vezes eu perdi a pessoa. E o meu automático, quando eu encontro alguém, é, oi, e aí, tudo bem? Tipo, oi, tudo bem? Nem quero saber se você tá bem. Mas eu pergunto automaticamente. E aí, nessas situações de velório, eu sempre fico em choque, tipo, me prendendo, porque eu falo assim, mano, eu vou perguntar se a pessoa tá bem. E né, na hora de responder, é uma bosta. Então eu sempre fico assim. E é normal, amigo, acontece, com certeza. Já me perguntaram, já me cumprimentaram em velórios e falaram, oi, tudo bem? E eu entendo a pessoa, porque eu falo assim, mano, não é que ela, sabe? Não é que ela tá, não é que ela é um monstro, não é que ela tá te zoando. mas é isso, eu acho que o foda dessa história é que não é que, tipo assim, foi uma coisa de um lugar genuíno. Eu me senti um personagem de uma sitcom, sabe? Que abre a porta e fala uma coisa absurda. E foi meio isso, sabe? Tipo, o que aconteceu, galera? Alguém morreu. Tipo, cara, puta que pariu, que é bobo, velho. Vai falar que morreu. Essa pessoa o menino que faleceu era da escola? Não, ele era do colégio antigo dela. Tá, assim. Não, porque senão eu sabia previamente que, tipo, é verdade. Tipo, assim, verdade, né? É que eu ia falar assim, menos mal, tá, não me levem a mal, mas assim, podia ser que todo mundo estivesse ali muito ruim. Assim, então foi só aquela situação das pessoas te julgarem por uma coisa que, tipo, beleza, a fulana tava passando por uma situação triste lá. Entendo. Mas assim, podia ser pior, entendeu? Não, e eu acho que assim, as pessoas, ninguém lembra dessa história. Tipo assim, não é uma coisa que as pessoas lembram e me falam. Claro, só fica comigo isso. Mas se fosse uma parada, tipo assim, uma morte que impactou todo mundo, aí não tinha jeito. Aí ninguém me deixaria esquecer nunca. Eu fui falar com ela anos depois, porque ela tava conversando sobre ele, sobre esse amigo. Ela contando história, tava dando risada, tipo, lembrando de história do amigo. E aí eu falei, nossa, amiga,
não sei se você lembra, mas logo depois rolou isso, e ela, nossa, eu não lembro, mas ainda bem que eu não lembro, eu ia te matar se eu lembro, tipo assim, se eu tivesse, tipo, tivesse uma parada, tivesse me impactado, eu ia, tipo, sei lá, te agredir, eu, tipo, não, justo, eu não posso te julgar. Eu gostaria muito de ser agredido por isso, para compensar de alguma forma. Pra eu não me sentir mais culpado o tempo todo, mas foi essa bela história que eu pensei em trazer aqui para os seus ouvintes. Eu amei! Eu acho que no fim das contas é uma história boa, mas ela é horrível, né? Ela é tipo assim, meu Deus, por que eu falei isso? Amigo, ela é muito, acredite, ela é muito pior pra você do que ela é pros outros. Mas essa é a questão dos micos. Os micos, eles assombram a gente pra sempre. O Pra paciente da enfermeira lá, provavelmente ele lembra disso, mas ele não lembra quem é ela, tipo, quem era a enfermeira, não lembra nem o rosto, ele só lembra que uma enfermeira desmaiou e ele teve que pedir ajuda. É uma história engraçada que ele conta na reunião de família no domingo. Mas não sabe que é você. Só que pra ela, é um sim. Isso mudou a vida dela. Ela ganhou esse apelido pra sempre e é isso. Ela tem que viver com isso pra sempre, cara. É verdade. Essa é a questão dos micos. Eles acontecem, eles assombram a gente. Ninguém mais lembra, mas a gente lembra, infelizmente. Eu acho que o que falta inventarem, Pedro, é uma coisa da memória seletiva que você escolhe, tipo assim, eu quero escolher. Não, eu no meu racional quero escolher. Não lá o meu subconsciente que tem poder de mudar tudo. O meu subconsciente é mó babaca. Eu queria poder escolher eu. Exato. Eu sou muito melhor que o meu subconsciente. Eu também. Afinal, ele tem problemáticas de ansiedade e eu não. Não sou o problema é o subconsciente. Hashtag eu não sou o problema. Eu não sou o problema, mas eu tenho que conviver com isso. Podia ir numa clínica e falar, eu quero esquecer isso e aquilo. Não posso, cara. Mas eu acho que é isso que forma a nossa vida, né? Tipo assim, a gente é quem a gente é também pelas nossas ansiedades horríveis e pelos micos que a gente paga e pras memórias. Eu acho que é isso. Pensa assim, eu podia hoje em dia mandar nossa, alguém morreu, mas não faço mais isso. Não faço mais isso porque eu fui marcado, que nem uma vaca é marcada com ferro, eu fui marcado pra sempre por essa história, e por isso eu não cometo mais essa gafe, esse vacilo. Esse específico. Outros eu cometo. Os outros sim. Mas pensa também, as pessoas que presenciaram isso provavelmente também não cometem, porque elas aprenderam com o seu erro. Alguém tinha que errar. Perfeito. Alguém tinha que cometer esse erro. Exato. Igual alguém perguntou pra mim no velório, e aí tudo bem, eu entendi genuinamente a pessoa, mas eu já fiquei com isso na cabeça dos próximos velórios, eu não perguntar pra pessoa se ela tá bem, entendeu? Perfeito. Mas é isso, Pedro. Eu sei que você tem muito voleibol pra jogar hoje, tá? Muito. Eu queria te agradecer por ter vindo, por ter participado. Você é uma pessoa que eu quero trazer há tempos aqui. E, gente, quem tem um Pedro na vida é tudo. É aquela pessoa iluminada. Sigam no TikTok. E qual que é o seu TikTok? Ótima pergunta, Carolina. Eu não faço ideia. Eu também não sei qual é o meu. Minha arroba do TikTok é @rochacouza. Rocha, R-O-C-H-A, Couza, C-O-L-Z-A. Carol vai botar aí na description do episode. Na descrição. Eu que quero agradecer. Foi muito divertido, adorei as histórias. Eu gosto muito do podcast. E eu tô muito feliz de ter sido aceito. A Carol, ela faz uma seleção que é tipo Hunger Games. Ela bota 10 pessoas que vão ler histórias juntas numa arena. E eles têm que duelar contra pessoas. A gente perdeu amigos queridos por causa disso. Mas é pra uma história melhor. Então a gente não tem muito jeito. Você venceu. E cada um fica num porão, né? Cada um tem sua área. E depois todo mundo abre a jaula. O pessoal sai, se degladia. E aí um é escolhido pra gravar o podcast. Vocês podem ter ouvido alguma coisa diferente na minha voz. Eu tô com 3 costelas quebradas por causa da luta. Mas você tem que ver outro cara. O outro cara tá bem pior. O outro cara tá bem pior, lendo histórias tenebrosas. E é isso, amigo. Muito obrigada. Pessoal que ouviu, obrigada por estarem aqui até agora. É sempre um prazer ler as histórias de vocês. Se você lembrou de algum mico que você pagou e você quer mandar em anônimo, manda pra gente lá no formulário. Ou então, se você quer contar com a sua própria voz, estamos com uma nova frente aqui no Bizarrismos que a gente abriu para receber histórias contadas por vocês. E aí vocês me mandam por áudio e a gente toca aqui
no nosso episódio. Olha só que maravilha. Olha que novidade bacana, Carolina. De boa, todo mundo pode participar, porque eu falo, esse podcast é feito por vocês e pra vocês. Ai, que delícia. Ai, que delícia, Carolina. Bora! Bom, é isso, pessoal. Fiquem aí conosco, atentos aos novos episódios que vão sair. Se você já zerou, né, o podcast, muito obrigada. Se não, volta lá que a gente tem aí mais de 30 episódios aí pra você escutar. Pedro, um beijinho. E pra todos. Beijos. E tchau, tchau. E...